As eleições de 2010 deverão contar com votos de presos provisórios e jovens em unidades de internação. Esta é a intenção da Justiça Eleitoral, que prevê a instalação de sessões de votação em presídios e centros de recuperação de menores infratores. Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral prevê que os tribunais regionais eleitorais criem ainda este ano em todo o país sessões de votação em prisões e unidades de internação de adolescentes. A ideia é garantir o direito ao voto aos presos provisórios e jovens que cumprem medidas socioeducativas. O Brasil possui cerca de 450 mil presos. Desse total, 150 mil cumprem penas em regime provisório, 50 mil só em São Paulo. Quase 16 mil jovens e adolescentes entre 16 e 21 anos cumprem medidas socioeducativas. Com o objetivo de assegurar que essas pessoas possam participar das eleições deste ano, o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, assinou um acordo de cooperação com várias instituições, entre elas o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça. O direito ao voto é um direito fundamental, está assegurado na Constituição. E como o preso provisório, ele preserva, ele não foi condenado ainda em definitivo, então ele preserva os direitos políticos, ele tem o direito de votar, que é um direito fundamental assegurado pela Constituição. E os menores também. Este sociólogo também é favorável à ideia. Cabe ao Estado fazer com que esse direito seja assegurado e aplicado no momento eleitoral. A implantação ainda este ano pode encontrar alguns obstáculos. Um deles, o atual modelo das prisões brasileiras. O Ministério Público Federal vê a situação das unidades como uma dificuldade para a organização do pleito, apesar de ser favorável à iniciativa. Alguns estados, São Paulo, por exemplo, pela quantidade de presídios, é muito difícil você conseguir implementar mesas, né, e, enfim, de votação e sessões eleitorais em cada presídio. Eu participei de todas as audiências públicas e a gente nunca pensou assim que isso seria implementado por completo em 2010. O prazo para que os presos provisórios e os menores infratores possam alistar ou transferir seus títulos é pequeno. A data limite é 5 de maio, 5 meses antes das eleições. Ainda existe entre os problemas a possibilidade de o preso à época da eleição estar em uma unidade diferente daquela em que foi cadastrado. O preso provisório, pela sua própria condição de provisório, ele pode, no dia da eleição, não estar mais naquele presídio. Seja porque foi solto, seja porque foi transferido para outro presídio. Mas o Ministério da Justiça promete segurança e eficiência nas eleições dentro das unidades prisionais. Nós vamos trabalhar junto com os estados, ou seja, viabilizando aos estados o fornecimento de total segurança para que esse pleito ocorra. E até mesmo disponibilizando a Força Nacional de Segurança Pública para aqueles casos mais críticos. Mas é claro que se a situação de segurança de um presídio específico não permitir que essa votação se realize, ela não se realizará. É bom lembrar que o primeiro turno das eleições de 2010 está marcado para o dia 3 de outubro. Nos casos em que houver necessidade de segundo turno, a votação será no dia 31 do mesmo mês. O Ministério Público Federal no Ceará denunciou um homem que mora em Juazeiro do Norte por prática de pedofilia. Erlânio Soares Guimarães foi preso em flagrante em uma loja que oferece acesso à internet, depois de armazenar um vídeo de outro país com cenas de sexo explícito com uma criança. Se condenado, ele pode pegar até 54 anos de prisão. Em São Paulo, o MPF cobra da Google dados de pesquisa publicados pela empresa sobre pedidos de retirada de conteúdo da internet. Segundo a Google, o Brasil seria o líder em pedidos nesse sentido. O Ministério Público quer saber também se os conteúdos removidos são relacionados à pornografia infantil e racismo na internet. O relatório da empresa foi divulgado em abril deste ano. Também em São Paulo, o Ministério Público Federal quer a suspensão de sentença judicial que autorizou o funcionamento de uma casa de bingo no interior do estado. A atividade é considerada ilegal em todo o país desde dezembro de 2001. E para o MPF, a liberação do jogo ameaça a ordem pública, contribuindo também para crimes como a lavagem de dinheiro.
Os ministros da Agricultura, Wagner Rossi, do Planejamento e Orçamento, Paulo Bernardo, e mais 5 servidores do Ministério da Agricultura deverão ser intimados pela Justiça. Eles deverão prestar informações sobre fiscalização e o combate à adição irregular de água e gelo em carnes resfriadas, especialmente a de frango. O Ministério Público quer que o governo federal cumpra a sentença judicial de agosto de 2008. Há mais de 5 anos, o MPF investiga a adição irregular de água em aves resfriadas para aumentar o peso do produto. Funcionários do Ministério da Agricultura, ouvidos pelo MPF, afirmam que as medidas determinadas na sentença não estão sendo implementadas. O MPF pediu que, caso não se dê o cumprimento imediato da decisão judicial, num prazo máximo de 15 dias após a notificação dos ministros e servidores públicos indicados, seja aplicada multa diária de 1/30 do valor de seus vencimentos. Veja no próximo bloco. A crítica à reforma do Código Florestal é tema de livro e a nossa dica de leitura do quadro Prateleira. E mais, no Amazonas, fenômeno provocado pelo encontro das águas do Rio Negro e dos Solimões é tombado provisoriamente como monumento natural.